dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos ficar em pé, nós vamos começar a celebrar o nome do nosso Deus, exaltando, mas antes disso quero convidar você a dar um aperto de mão, um abraço na vida do seu irmão, dizendo que a paz de Deus esteja sobre você, sobre sua família. Cumprimente aí o seu irmão, a sua irmã, a sua família. Vamos lá, ó, Deus abençoe vocês. Levitas, Deus abençoe e use poderosamente vocês para a glória do nosso Deus. Aleluia. Este é Sérgio, Deus te abençoe. Irmãos, Deus abençoe a equipe do Mini, ali a família abençoada, todos vocês, nossos amados convidados, Sidney, Elaine, família, que Deus possa poderosamente abençoar vocês nessa manhã. Estamos aqui como família de Deus, como filhos amados, e pode ter certeza, querido, que Deus tem muito para falar conosco nessa manhã. Abra seu coração, abra aí a sua vida. Deus tem trazido palavras do trono para nós, palavras realmente assim, projetadas por Ele, para que nós possamos tomar posse de tudo que o Senhor Jesus já reservou para nós neste ano. Eu retornei das minhas férias domingo passado, e eu então não pude ver alguns dos irmãos, então já aproveito a ocasião para desejar a vocês um feliz ano novo, que Deus possa nos abençoar nesse ano de 2017. É com muita graça e favor de Deus que eu tenho certeza que as coisas vão cooperar para o nosso próprio bem. Amém? Levante suas mãos e comece a declarar: Deus, olha, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, no meu trabalho. Declare ao Senhor a sua necessidade de ser cheio da presença do Senhor em todos os momentos, que nunca falte o óleo e a presença do Senhor no seu ministério e na sua família. Que Deus tome o lugar dele na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém. Celebra o Senhor com as suas palmas, queridos. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina. Toma teu lugar na minha
minha vida, tom teu lugar. Na minha família, tom teu lugar. Rei da glória, reina. Tom teu lugar nesta cidade, tom teu lugar nesta nação, tom teu lugar. Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Aleluias, aleluias, aleluias. Que Deus reine na nossa vida. Que Deus possa reinar realmente no nosso coração, no trono do nosso coração. Levante suas mãos mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor Jesus, pedindo para que realmente Ele possa ser entronizado nas nossas vidas. Que neste ano nós não esqueçamos que o Senhor deve, em todas as ocasiões, ser entronizado. Oh Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos. Declaramos, ó Pai, a tua soberania sobre a nossa vida. Declaramos o teu reinado, o teu senhorio, a tua majestade. Ah, Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós. Venha sobre nós para nos abençoar, para, Deus, declarar as tuas bênçãos e dizer que tu és presente na nossa vida. É Senhor da história, é feitor da história e reina, ó Deus, com teu governo sobre as nossas vidas, com autoridade, com poder, com majestade. O Senhor tem domínio sobre nós. Nós declaramos, ó Deus, com os nossos lábios, com o nosso coração, nós cremos que o Senhor tem certamente, ó Deus, muitas e muitas obras ainda a realizar na nossa vida. Pai, toma o teu lugar de comando, de chefia, de autoridade em nosso coração. Nós saímos de nós mesmos, tiramos o nosso eu, a nossa centralidade, nós tiramos o nosso eu, Deus, do trono do nosso coração e passamos para o Senhor tomar as decisões, para o Senhor fazer as escolhas que o Senhor mesmo planejou para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor tem sementes, tem novos campos, tem novas terras. Então te pedimos, ó Pai, lança as tuas sementes nos teus próprios campos e faça-nos caminhar nas terras que produzam, nas terras que germinem, nas terras, ó Deus, que façam crescer a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, que as portas que fecharam, coisas do passado, Pai, que a gente não venha a de novo revirar, a de novo procurar e a de novo querer aquilo que já era passado, que já era na nossa vida, aquilo que já ficou para trás. Deus, ajuda-nos a alcançar pela fé aquilo que o Senhor tem designado como Deus da nossa história, e faça tudo novo, faça tudo diferente. Faça, Senhor, prosperar os nossos caminhos. Faça, Senhor, ter sucesso as obras das nossas mãos. Toma o teu lugar na nossa vida. Toma as decisões da nossa vida. Toma, Senhor, em nome de Jesus, as primeiras palavras, os dízimos, as ofertas. Ó Deus, a família, os sonhos. Toma, toma, toma. Tudo é teu. Tudo é teu. Nós não queremos esquecer das tuas obras. Jesus, tu és entronizado nos céus, entre os querubins, entre os serafins, na presença dos anjos e dos arcanjos, diante de todos os seres celestiais. És entronizado aqui na terra, debaixo da terra e nas nossas vidas. Seja entronizado, Pai, seja adorado como Deus presente em nossa vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos.
você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Gayle Martin, em seu livro O que Todos os Filhos Precisam Saber, ensina a transformar os devocionais familiares em momentos agradáveis. Crie uma atmosfera aprazível, onde o bom humor esteja lado a lado com a solene importância da Palavra de Deus. Use livros de histórias bíblicas ricamente ilustrados para que os olhos mais jovens apreciem. Deixe-os olhar para as figuras enquanto você lê as histórias. Faça perguntas simples para verificar se eles entendem o que você está lendo. Incentive-os a desenhar a história. Depois, deixe que cada um explique o que desenhou. Os pais devem ser os primeiros a conduzir a leitura nos devocionais familiares. E conforme sua família vai amadurecendo, o privilégio da leitura pode ser dado aos filhos. E todos acompanham a leitura em sua própria Bíblia. Memorizem os versículos juntos. Os pais podem fazer perguntas como: qual o princípio ensinado nessa história? O que as pessoas fizeram de certo e de errado? Isso serve para nós hoje em dia? Transforme sua família em um lugar cheio da Palavra de Deus. Se você ainda não é batizado, mas terminou ou está terminando as lições do curso de batismo e é membro de uma célula, fale com seu líder. Se ainda não participa de célula, ligue no telefone da igreja para saber mais informações e marque sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Você que está frequentando nossas reuniões e ainda não é membro, mas deseja ser, queremos convidá-lo a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Por favor, passe no balcão ali no hall e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Se preferir, ligue pra gente e venha fazer parte de nossa história. Estamos esperando por você. Vem aí o Retiro dos Sonhos 2017, de 10 a 12 de fevereiro, no Ecotel Chácara do Lago, com investimento de apenas R$ 250. Se você é coordenador, supervisor ou líder, não pode ficar de fora. Vamos todos participar, porque Deus tem algo grande e maravilhoso para falar conosco do que Ele quer e vai fazer em 2017 na nossa igreja, nas nossas células e nas nossas vidas. A inscrição já pode ser feita em nosso site. Caso você realmente precise levar seus filhos, crianças até 7 anos não pagam. Não perca tempo e faça já a sua. Quer estudar música? Nunca teve oportunidade? Agora você já pode aprender a tocar o instrumento que tanto sonhou. Planeje seu semestre, pois o período de matrícula do SEM, Centro de Ensino Musical de nossa igreja, estende-se durante todo o mês de janeiro. Enquanto os alunos desfrutam suas férias, nós trabalhamos formando as novas turmas para você. Não perca tempo e faça logo sua inscrição no site de nossa igreja. As aulas terão início dia 1º de fevereiro e você pode conhecer nossos cursos hoje mesmo, pegando os panfletos informativos no balcão, ali no hall. Aproveite! E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Termina aqui o nosso informativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Como estão todos? Tudo bem? Bom dia a todos. Compartilhando hoje o que no Ministério Infantil as crianças vão aprender. Eu quero lembrar que estamos com a história de José. E para quem está vindo hoje, quem sabe se estava em férias, a história de José é um de 12 filhos. E esse garoto sofria um pouco de bullying dos seus irmãos, mas porque ele também era o preferido do papai. E os irmãos, então os outros 11, ficaram entre matar e vendê-lo como escravo. No fim, acabaram vendendo como escravo para o Egito, e ele lá no Egito foi trabalhar como escravo, então, numa casa. A mulher do chefe criou uma situação de sedução, não deu certo, ela contou uma mentira para o marido e José acabou na prisão. E lá na prisão, ele ficou muito tempo
Mas em todos esses lugares, tanto na casa onde ele trabalhou quanto na prisão, ele fazia o melhor e ele era o líder, o que cuidava dos outros presos. A gente até estava brincando no domingo passado que hoje ele seria uma pessoa muito especial no Brasil, né? A gente está precisando de pessoas de confiança para ficar na direção dos presídios. Enfim, e 2 pessoas acabaram entrando, de repente foram presas também. Eram o copeiro do rei e o padeiro do rei. Eles levantaram algumas histórias e o rei ficou sabendo, mandou os 2 para a prisão. E ali na prisão, esses 2 homens tiveram um sonho, ficaram muito apavorados, e eles ficaram sabendo que José era um bom intérprete de sonhos. Hoje, talvez, o José seria um bom psicólogo. Os psicólogos trabalham umas linhas de psicologia, eles gostam de trabalhar a interpretação de sonhos. José, ele fazia isso pelo Espírito Santo. E ele era bem-sucedido. E esses 2 homens falaram, nos ajude, você interpreta tão bem os sonhos, interpreta para nós. E para um ele disse, olha, daqui 3 dias você volta a trabalhar com o rei. E para o outro falou assim, olha, daqui 3 dias você será enforcado. Provavelmente, esse que seria enforcado era o padeiro. Provavelmente, ele que criou a história e acabou enrolando o outro. A Bíblia não fala sobre isso, a gente está imaginando aqui, né? Enfim... E quando ele conta, ele faz essa interpretação, ele fala para aquele que ia retornar, para o copeiro, mas quando você retornar e for lá trabalhar com o rei, lembra de mim, olha, eu estou fazendo a interpretação do seu sonho. Então a sua contrapartida é lembrar de mim, me livra dessa cadeia, estou aqui injustamente. E ele voltou, o copeiro voltou a trabalhar com o rei, só que ele esqueceu de José. José, eu estava lendo que provavelmente ele seja uma das pessoas mais injustiçadas de todas as histórias que a Bíblia conta. Ele foi injustiçado quando morava com o seu pai e seus irmãos, ele foi injustiçado quando foi trabalhar na casa de Potifar, ele foi injustiçado quando foi mandado para a prisão, injustiçado por esse copeiro por não ter lembrado dele. Mas, apesar de José ser um homem que amava Deus e agia como Deus queria, ele erra quando ele fala para o copeiro, lembra de mim quando você for lá com o faraó, pelo fato dele esquecer naquele momento que quem abre e fecha portas, quem nos concede as coisas é Deus. Naquele momento ele achou que aquele copeiro iria tirá-lo da prisão, mas por 2 anos aquele copeiro esqueceu. O que a gente aprende com isso? É uma história totalmente atual, aliás, todas as histórias bíblicas, né? O que acontece na prefeitura hoje, que vocês ouvem toda hora, né? No governo, na esfera federal, as pessoas querendo, que eles falam assim, para você fazer tal coisa você tem que ter QI, quer dizer, quem indica. Então você conversa com o vereador, arruma um negócio, conversa com o deputado, consegue não sei o quê, conversa com alguém lá da prefeitura para passar o meu processo, o meu projeto, qualquer coisa por aí. A gente está cometendo o mesmo erro que José, achando que as pessoas é que vão conceder as nossas bênçãos, não é? E aí, de repente, você confia nos políticos, nos amigos de lá, e a coisa não dá certo, porque não é da vontade de Deus. E, às vezes, Deus fecha as portas. Fecha, porque Ele não quer que você vá para as pessoas para pedir, mas que você vá para Ele. Você olha assim, Deus quer que olhe assim, e aí Deus vai abrir a porta para você. Essa é a história de hoje, e o princípio que a gente aprende é Deus quem faz as coisas para nós. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. A nossa resposta está em Deus. Todos nós, eu também tenho umas coisas assim que eu fico, Deus, mas isso, mas e aquilo, né? Mas quem abre portas não são pessoas, não são organizações, não é o seu chefe, não é ninguém, é o nosso Deus. Vamos ler o versículo? Isso não depende de mim,
É Deus quem vai dar uma resposta. Gênesis 41:16. Nós devemos depender de Deus em todas as situações. Pai, obrigada pela tua palavra, porque ela nos lembra, ó Deus, e essa palavra de hoje é uma resposta para nós, é para mim também. Ó Deus, com aquelas coisas que às vezes eu fico perguntando para o Senhor, é o Senhor quem vai dar a resposta. E quando o Senhor demora aos nossos olhos de dar a resposta, com certeza, o Senhor está trabalhando a minha paciência, a minha confiança em Ti, de que o Senhor sabe o momento certo e a forma certa, e se realmente aquilo será uma bênção para mim. Ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor tem o controle das situações e do tempo de todas as coisas na nossa vida. Por isso, Pai, nós queremos aprender com a vida de José e colocar sempre nas tuas mãos o que o Senhor quer para nós. E não buscarmos pessoas, não buscarmos organizações, não ficarmos achando, ó Deus, que loteria é que vai nos resolver, ó Pai. Quem resolve a nossa vida é o Senhor. Por isso nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos facilitadores. Ó Deus, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo para entregar essa mensagem às crianças. Que as crianças cheguem com seu coração aberto, sedento para ouvir o que o Senhor vai contar hoje para elas. Pedimos as tuas bênçãos sobre os pais delas também, que possam ser pais discipuladores, que esta semana reforcem esses princípios, ó Pai, de que o Senhor é quem dá a bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes com a tia Tati à porta. Uma salva de palmas, meus irmãos, para as nossas crianças lindas, esse time de campeões aí, os nossos pais, parceiros, mães, tios, avós, os nossos professores e monitores. Pode assentar-se. Oi, Via. Ela disse, oi, tio. Oi, que beleza. Ai, quanta gente linda, hein? Que coisa boa. Pode assentar-se, irmãos. Os pais corujas geralmente ficam em pé olhando até o filho virar lá na esquina. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém? É início de ano, nós estamos dizendo feliz ano novo, feliz ano todo, feliz vida toda e feliz eternidade toda com Jesus. Porque sem Jesus não tem eternidade. Você sabe que eu cumprimento assim você, mas é assim que eu estou cumprimentando todas as pessoas na rua, quando eu encontro, no posto de gasolina, no supermercado, porque é início de ano. Todo mundo está aberto para um cumprimento. Então você, feliz ano novo, a pessoa se abre, aí você faz, mas feliz ano todo, a pessoa para pensar, feliz vida toda. E aí você introduz a semente do Evangelho. Mas felicidade é a eternidade toda com Jesus, porque sem Jesus nem você nem eu teremos, né? É assim que eu faço. Então vamos aproveitar as oportunidades. Quero enfatizar duas coisas. Primeiro, você que está no culto das 10 da manhã, é muito importante saber que eu, como igreja, preciso de você. Nossa ceia do Senhor mudou para o segundo domingo do mês. Era primeiro, agora é segundo em todos os cultos, inclusive o do sábado. Mas nós teremos uma mudança apenas no primeiro domingo do mês. E eu vou fazer um pedido para você não vir ao culto no primeiro domingo do mês, nesse horário. Como assim, pastor? Deus tem nos abençoado, Deus tem levantado tantos líderes, homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, para as nossas células, que nós precisamos desse horário, uma vez por mês, para o treinamento dos nossos líderes. E você, com esse coraçãozão lindo que você tem, você vai nos ajudar. Sabe por quê? Olha que coisa linda. Você sabia que esse templo já não cabe os líderes que nós temos aqui? Líderes em treinamento, supervisores, coordenadores de células, pastores, sabia? Não cabe. Então, muitos deles, por exemplo, estudam à noite. Não tem como vir à noite para uma reunião de liderança. Então, nós teremos de usar uma vez por mês, só uma vez por mês, primeiro domingo, nesse horário das 10 da manhã,
um culto de líderes, é o TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. Então é primeiro domingo, um domingo só por mês. Preciso da sua ajuda. Então o que eu faria se eu fosse você? Eu tenho algumas opções. Vir 8 horas da manhã para um culto mais cedo, é um culto mais formal, não é? Todo mundo vem de gravata, são hinos do cantor cristão, do Inário, um hino, culto gostoso também, eu gosto muito. Ou, aí você tem duas outras opções, só no primeiro domingo, 17 e 19 horas. Mas se você fala, pastor, esse é meu culto, daqui eu não saio. Você não estará me ajudando, mas não tem problema. Agora, se todos vocês tomarem essa postura, aí nós não temos lugares para os nossos líderes que estão conduzindo os pequenos grupos nas casas. Nossa igreja trabalha em Atos 5:42, no templo e nas casas. E o TADEL, Treinamento Avançado de Líderes, vai funcionar também no templo, primeiro domingo, 10 da manhã, e nas casas. Aí todas as terças-feiras nós teremos para esses líderes reuniões à noite. Por isso, um domingo só por mês, eu preciso da sua ajuda e da sua grande compreensão. Como eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é o melhor para a sua igreja, e está vendo o que Deus está fazendo, já encheu todas essas cadeiras de líderes, você então vai nos ajudar. Precisamos muito da sua compreensão, e vamos orando, porque cada dia Deus vai acrescentar mais gente, e uma igreja que cresce pela misericórdia de Deus, vai mudando, porque nós vamos ocupando melhor a nossa agenda, os nossos horários, os nossos espaços. E um dia, pode ter certeza, eu vou chegar aqui e dizer, gente, chegou o dia, agora domingo é sexta-feira. Vou precisar que um culto inteiro desse venha para sexta-feira à noite. E vai chegar um dia que eu vou dizer, irmãos, quinta é domingo, eu preciso que esse povo todo venha quinta à noite. Porque Deus está nos acrescentando. Aí você fala, pastor, por que a gente não constrói? Sabe por quê? Muito dinheiro em tijolo que vai ficar fechado de manhã, tarde, de noite, todos os dias praticamente, todas as semanas e anos, e até a ONU já disse, os templos religiosos são a área mais ociosa do planeta, muito dinheiro para usar um pinguinho de tempo. Por isso nós estamos indo para as casas, abra sua casa para uma célula, entre você num pequeno grupo, sabe por quê? Porque aí o crescimento da igreja é ilimitado, igual no livro de Atos. Dizem os historiadores que a igreja, possivelmente em Jerusalém, chegou a ter 50 mil membros naquele tempo. Olha que coisa maravilhosa. Então a chave não é esse lugar. A chave são as casas e o seu coração para fazer a diferença. Amém? Quantos daqui compreendem o que eu estou dizendo? Já estão em célula? Levante a mão, só para eu ver. Aí, então com vocês já foi tranquilo. Quantos aqui gostariam, não tiveram oportunidade ainda, gostariam de entrar numa célula? Levante a sua mão agora. Tem alguém? Olha lá, fica em pé, nós queremos dar um abraço em quem quer entrar em célula. Isso, você que levantou a sua mão, olha lá, uma salva de palmas. Pastor Leno, você está aí pertinho, já vai lá. Olha lá, outra pessoa que quer uma célula. Quem mais? Aqui levantou alguém? Levantou alguém? Aqui, olha, aqui, Yuri, olha lá. Isso, já encontrou. Por quê? Sabe o quê? A célula é um ninho de amor. Repete comigo, a célula é o quê? Não, você não falou direitinho. Vamos lá, o que é a célula, meu irmão? É um ninho de amor. Aqui você só ouve um papagaio como eu falando. Lá na célula você fala, você ouve, você participa e é tão legal. É a igreja, Atos 5:42, no templo e nas casas, com um crescimento ilimitado, por causa do poder de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do povo de Deus. É isso aí. Falei demais já, né, irmão? Toca a campainha. Pastor, para, já falou demais. Amém. Rapidamente você viu, está no seu boletim, o retiro dos sonhos. Os líderes em treinamento, líderes de células, supervisor, coordenador, pastor de rede, temos o retiro dos sonhos. Faça a sua inscrição. Crianças até 7 anos não pagam, e de 7 anos precisam pagar. Não é uma questão nossa, é do hotel onde nós vamos ter o nosso encontro. Pastor, eu posso ir, eu não sou líder de célula. Não pode, infelizmente, porque tem vagas limitadas. O hotel que nós arrumamos, ele só cabe aquele número de lugares, então nós não temos. E é totalmente focado em liderança, e vamos estar preparando nosso coração, porque o melhor de Deus está por vir, e nós cremos nisso. Se você crê, diga amém. Você não crê, então. Se você crê, diga amém. Amém, assim seja. Faz, Senhor, eu quero essa obra para mim. Aê. Amados, a nossa igreja é uma igreja que sempre fica muito mais bonita quando nós temos pessoas que nos
visitam, que são os nossos convidados. E hoje eu gostaria de rapidamente ver se você é nosso convidado. Eu tenho 2 convites, agora são 2, tá? Tive um site aqui agora para poder fazer 2 convites. Primeiro, que você fique em pé, se você é o nosso convidado nesta manhã. Fique em pé aí para que nós possamos te dar um abraço bem apertado, um cumprimento. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem em pé os nossos convidados. Isso, a igreja vai cumprimentar vocês. Este é o primeiro momento. Aqui não tem nenhum convidado? Nenhum. Tá, o segundo momento que a gente vai fazer agora é convidar vocês, se vocês nos permitirem, tá bom? Se vocês nos permitirem, o nosso segundo momento nós vamos fazer agora é vocês todos que são os nossos convidados nessa manhã. Se vocês tiverem liberdade, eu gostaria que vocês viessem aqui e nós queremos fazer uma oração especial pela sua vida. Então, vocês que são os nossos convidados, venham até aqui agora e nós como igreja vamos orar por vocês, vamos abençoar o ano de vocês e vamos juntos como igreja dar as boas-vindas para que vocês possam ter realmente o ano de 2017 muito abençoador na presença de Deus. Pode vir aqui. E aí o que acontece? Os convidados podem vir aqui que nós vamos orar por vocês. E agora os irmãos que estão passando por dificuldade. Eu estou com dificuldade na minha casa, estou com dificuldade no meu trabalho, estou com dificuldade na vida financeira. Eu gostaria de colocar minha vida diante de Deus, gostaria de pedir oração, porque muita gente pede oração para nós. Muita gente, vocês são os nossos convidados, mas muita gente da igreja fala assim: pastor, ora por nós. Estamos com um problema de relacionamento, problema na saúde, doença, gente com depressão. Nós passamos por isso, mas esse povo aqui é uma grande família, um ora pelo outro. E agora você que está com problema, sai do seu lugar, nós vamos orar por vocês. Se vocês puderem, virem para cá, nós vamos dobrar o nosso joelho, e você pode vir também, pode virar para cá, sai do seu lugar, nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Sai do seu lugar, igreja, nós vamos interceder pelo seu trabalho. Eu gostaria disso nesse ano, e eu não consegui colocar diante de Deus alguns projetos do ano passado, mas agora nós vamos orar por você, pelo seu sonho, pela sua família, que vai ser bendita nessa terra. Sai do seu lugar, nós vamos chamar a presença de Deus para fazer a diferença na sua casa, para fazer a diferença e mover a mão de Deus em milagres. Tem gente que está falando assim: eu preciso de um milagre, eu preciso de um sobrenatural, eu preciso da intervenção de Deus. É hoje que nós estamos aqui como igreja e vamos orar por vocês. Vocês que não vieram, fiquem em pé, estendam as suas mãos sobre a vida desses irmãos e vamos orar pela vida deles. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque tu és um Deus soberano, um Deus todo amoroso, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de graça. E a tua palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Obrigado, Senhor, porque como nós estamos na condição de quando nós estamos correndo para o Senhor, a gente pode avistar, ó Deus, a tua presença vindo na nossa direção. É o Senhor, ó Deus, quem manda celebrar, é o Senhor quem põe o anel nos nossos dedos, é o Senhor quem calça os nossos pés, é o Senhor que diz que este filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Senhor, obrigado, porque tu és o maior Pai do universo, o Pai das luzes, o Pai da eternidade, o Pai todo amoroso, o Pai que diz: batei, batei, a porta abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Deus, nossa alegria será completa quando nós nos aproximarmos, nos achegarmos ao Senhor. O Senhor tem ouvido aberto, o Senhor tem mão estendida, o Senhor tem graça, tem favor, tem liberalidade. E nesta manhã, como corpo de Cristo, como igreja neste lugar, nós queremos pedir a bênção do Todo-Poderoso na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho, nos sonhos, nos projetos, na família. Oh Deus, muitas famílias têm passado por angústia, por espírito de depressão, por espírito, Senhor, de tristeza, de aperto financeiro, mas nós agora nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor e te pedimos, ó Pai,
tenha misericórdia da nossa vida e abra os céus sobre nós. Derrama teus milagres, ó Deus, o teu sobrenatural. Aquilo que o Senhor já fez no passado, não é apenas do passado. O Senhor é Deus que era, que é e que há de vir, para mudar a nossa sorte, para mudar o nosso lamento, para tirar as nossas cinzas e nos dar vestes de louvor. Nós proclamamos o ano aceitável do Senhor, endireitamos os caminhos tortuosos, para que o Senhor possa fazer veredas e passar por nós e nos transformar. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele abriu o mar vermelho, Ele fez com que a estéril fosse mãe de filhos, Ele fez com que o solitário habitasse em família, Ele fez com que o mendigo fosse sentado no meio de príncipes, Ele fez, ó Pai, com que as trevas se transformassem em luz, com que o perdido fosse achado, com que o doente fosse completamente sarado, curado, fortalecido, para a glória do nome do nosso Deus. Pai, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, sobre a nossa igreja e sobre todos os pedidos que os nossos irmãos agora abram a boca e proclamem para o Senhor, sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais, enfermos nas suas casas, em nome de Jesus, ó Deus, passa da tua mão sobre a vida daqueles enfermos, sobre a vida deles e cura, Paizinho querido, em nome de Jesus, nós pedimos a tua intervenção, nós pedimos a tua misericórdia. Faça, Senhor, faça pela tua misericórdia. Mais uma vez mostra os teus prodígios, mais uma vez mostra os teus sinais, mostra que há Deus no meio de nós, mostra que o Senhor é presente na hora da angústia. O Senhor livra a nossa alma da cova, o Senhor nos redime da cova, o Senhor tira-nos do nosso lugar do lamaçal, nos faz, ó Deus, comer de um banquete que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. Há uma mesa estendida diante de ti, meu Pai. Nós não queremos comer das migalhas que caem desta mesa, nós queremos nos assentar junto à mesa do Senhor e comer do teu banquete, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor cuidará da nossa entrada e da nossa saída, desde o primeiro dia do mês de janeiro de 2017 até o final deste ano. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Nós colocamos as famílias, os filhos, os cônjuges, os relacionamentos, as células, os discípulos, a supervisão, coordenação, todos os pastores, todos os ministros, todos, ó Pai, na tua casa que vem te servir, os teus levitas, as crianças, os adoradores, todos nós como igreja invadiremos as casas, invadiremos Campo Grande para declarar que o Senhor mudará a nossa sorte, o Senhor mudará a nossa cidade, não por força, não por violência, mas pelo teu Espírito Santo. Nós permitiremos, ó Pai, que as ruas se encham de dança, nós permitiremos que dos nossos lábios possam sair o perfeito louvor, nós permitiremos que nas nossas casas brilhe a glória resplandecente do Senhor Jesus. Nós te damos total liberdade para o Senhor fluir nas nossas vidas e em nossas casas nesse ano. Nós oramos agradecidos pela vida dos nossos visitantes, que eles sintam-se tão à vontade, tão em casa, que eles possam receber um abraço do Senhor Jesus, por estarem presentes aqui na igreja. Obrigado pela vida deles e guarde-os em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Convidados, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Podem se assentar.
Sejam sempre muito bem-vindos. Essa oração é para você, para tocar na tua família, para tocar no teu ministério, para ser um recomeço na tua vida e para você olhar para nós e falar assim: isso aqui é uma grande família, me senti em casa e vou voltar outra vez. Amém, igreja? Ih, está fraco. Amém, igreja? Amém, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você que trouxe aí seu dízimo, a sua oferta, seja fiel. Estamos no primeiro mês do ano. Primeiro mês. A gente fala assim: eu vou pagar tudo, se sobrar eu dou. Faça ao contrário. Dê as primícias para o Senhor Jesus. Dê as primícias. Dê a sua fé, porque é Deus quem vai prover na tua casa. É Deus quem vai prover na tua família. Então, enquanto nós cantamos, traga os seus dízimos e a sua oferta para a glória de Deus. Amém. Permita que os lares se encham de dança. Permita que as ruas se encham de paz. E que a injustiça se prostre a Jesus. Enquanto buscamos a Ti, Senhor. Das montanhas até os vales, ouvirão nossos louvores a Ti, desde os céus, as nações escutarão canções, enchendo o ar. Permita que a nossa luz brilhe nas trevas, enquanto percorremos o caminho. Permita que a Tua glória enche a terra, assim como as águas cobrem o mar. Das montanhas até os vales, ouvirão nossos louvores a Ti, desde os céus, as nações escutarão canções, enchendo o ar das montanhas até os vales, ouvirão nossos louvores a Ti, desde os céus, as nações escutarão canções, enchendo o ar. Aleluia.
latir del céu, desde os céus, as nações escutarão canções, enchendo o ar. Logo em seguida ele diz o seguinte: visto que vocês já se despiram do velho homem, suas práticas, e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento. A imagem de Cristo, renovados em conhecimento. Algo maravilhoso, eu acho que talvez o mais esplêndido que acontece no Evangelho das nossas vidas é a destruição por completo das fortalezas que existem em nossas mentes. E talvez essa demolição, talvez não, a demolição que acontece em nós, é desses pensamentos, é dessas filosofias, que muitas vezes elas são implantadas em nossas mentes, mesmo sem a gente saber. E o mais incrível disso tudo, Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 4, ele fala a respeito de falácias. E essas falácias são exatamente ensinos que parecem verdade. Mas na verdade são ensinos mentirosos. São simulações de geração. Na verdade, depois que essa destruição acontece desses pensamentos ali, o maior milagre acontece, porque o pensamento de Cristo, ele está toda sabedoria, todo conhecimento está oculto, ele começa a ser construído em nós. E, na verdade, como em toda ciência, existem subpontos que a gente precisa estudar, que a gente precisa se aprofundar. A palavra de Deus também é diferente. Nós aprendemos isso aí. E aí, o que acontece, gente? Revelação da verdade. Na verdade, esses subpontos são revelação de verdades espirituais. Tudo que acontece nesse mundo são revelações de verdades espirituais. E nós precisamos nos aprofundar nesses subpontos. E a fé talvez seja um desses principais subpontos, porque em Efésios 2 ele fala que nós somos salvos pela graça por meio do quê? Por meio da fé. E é interessante como em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformais pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu pergunto para vocês, meus queridos, como tem sido o entendimento de vocês a respeito de fé? Aonde a fé dos irmãos e a minha fé tem sido firmada, tem sido alicerçada? A gente ouve falar muito a respeito de, não, eu tenho fé que isso vai acontecer, mas fé no quê? Fé na vontade de Deus, na palavra de Deus, de fato? Ou fé naquilo que você acha que é bom para você? Ou fé naquilo que você pensa ser certo, mas muitas vezes está tão distante daquilo que Deus quer para a tua vida? A próxima canção que nós vamos ministrar fala a respeito de fé. E nós podemos sim alcançar muitas coisas pela fé. Nós podemos sim enxergar coisas, tomar posse dos planos, dos sonhos de Deus para a nossa vida pela fé. Mas talvez a maior e mais esplêndida transformação que acontece em nossas vidas pela fé
é a mudança da minha e da tua vida. Através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, Salvador, através dele, que é supremo, nele está a supremacia, nele está a completude, nele está todo o senhorio, ele está sentado à direita do Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor a ele. E nessa canção, vocês possam, de fato, abrir os seus lábios e com entendimento, com compreensão, porque é isso que a palavra de Deus transforma, nosso entendimento. Não é experiências místicas, não são experiências emocionais, mas são exatamente a renovação do nosso entendimento a respeito do que se trata o assunto. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós possamos clamar pela fé. Nós podemos sim, nós podemos cantar, nós podemos viver, mas nós podemos mudar pela fé, queridos. Glória ao Senhor, queridos. Pela fé posso clamar, e pela fé posso enxergar, e pela fé posso tocar, pela fé, e pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. E pela fé eu posso mudar, pela fé eu posso alcançar, e pela fé eu posso viver. Oh, e pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Glórias a ti, Senhor. Santo é o teu nome. Sim, Jesus. Leva-nos ao Senhor. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua
tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Aleluia, Senhor. Venha sobre nós, ó Deus. Que o seu Espírito venha sobre nós, Senhor. Espírito, desça agora. Eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Espírito, desça agora. Eu me aproximo de tua glória. Cobre-me, cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória vem ao céu, na terra, chama a glória do Senhor. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar,
desejo, anseio por Ti. Que possamos, ó Pai, queimar de desejo por Ti. Que o nosso maior amor seja estar na Sua presença, Pai. Venha sobre nós, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Ansiamos por mais do Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus infinito em amor, infinito em poder, infinito em milagres, infinito em bênçãos, infinito em glória, e nós não queremos, ó Deus, nos saciar com pouco, não queremos nos contentar com pouco, queremos mais. Te pedimos então, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, que este tempo agora, Deus, diante da Tua palavra, seja um tempo de receber mais, ó Deus, de sermos acrescidos e de ouvir a Tua palavra, os Teus planos, os Teus sonhos para nós. Fala conosco nesse tempo, ó Deus, faz isso para a Tua glória, não faz isso, ó Deus, para exaltar o nome de ninguém, senão o nome do Teu Filho Jesus. É nele que estamos aqui, em nome de Jesus oramos, amém, amém. Deus abençoe, pode se assentar. Muito obrigado, pessoal da banda, vocês são lindões. Graça e paz, amém? Bom dia. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós leremos o primeiro e segundo verso apenas. E aí, se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta em outro texto, para você não precisar procurar depois, ou em outro telefone aí do seu marido ou da sua esposa, em Isaías capítulo 43, a gente vai fazer uma viagem no tempo, né? Vamos começar no Novo Testamento e vamos terminar no Antigo. Hebreus 12, 1 a 2, depois Isaías capítulo 43, mas nós ainda não leremos. A carta aos Hebreus é uma carta interessante, até por isso eu gostaria de aproveitar para matar a saudade dos irmãos, porque eu já falei no outro culto, que geralmente eu e o pastor Valdir, a gente não está aqui, né, nos cultos da manhã, porque a gente está dando aula na escola do discípulo, e a gente fica o ano todo sem aparecer muito por esse horário, né? Então a gente aproveita quando está em recesso as aulas lá no comecinho do ano, no finalzinho do ano, e a gente mata a saudade de vocês aqui. E um dos cursos que vai ter esse semestre agora na Escola do Discípulo é o Panorama de Novo Testamento. E no Panorama de Novo Testamento nós vamos estudar todo o Novo Testamento, vamos tentar ir por temas e por cartas, e uma das cartas que a gente vai estudar é a carta de Hebreus. A carta aos Hebreus ela é uma carta interessante, ela é uma carta diferente das demais cartas que nós temos no Novo Testamento. Nós temos alguns tipos de carta diferentes no Novo Testamento. Então, a gente tem as cartas, as epístolas, que são as eclesiásticas, as epístolas que eram dirigidas a igrejas. Então, você tem, por exemplo, a carta de Paulo aos Colossenses, né, como o Charles estava ministrando aqui. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita aos cristãos daquela cidade de Colosso. Da mesma forma como a carta aos Tessalonicenses foi escrita para os crentes de Tessalônica. A carta aos Efésios é escrita aos crentes de Éfeso e assim por diante. Então, todas essas cartas elas têm um destinatário específico. A gente tem outras cartas que são as cartas pastorais. As pastorais não são dirigidas a igrejas, mas a pessoas específicas, né? Então, as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon, né? São as cartas que Paulo escreveu para pastores, por isso que são chamadas de pastorais, né? Ensinando eles como eles deveriam ser no ofício pastoral. E a gente tem também as cartas gerais. Então, por exemplo, as cartas gerais, como Tiago, a carta de Tiago não foi escrita para uma igreja específica. A carta de Tiago foi escrita para todos os crentes que tivessem acesso àquela carta. Então, elas eram circulares, mais do que as outras. As cartas de Pedro também são cartas gerais. E a carta aos Hebreus, ela também está nessa categoria de cartas gerais, porque não é aos hebreus de uma cidade só, mas a todos os hebreus. E ela é dedicada a este grupo de cristãos convertidos do judaísmo. Então eles eram judeus, se converteram, e essa carta é para eles.
o autor escreve essa carta para eles que estão passando por momentos difíceis, eles estão debaixo de perseguição. Essa perseguição começou com a pregação de Estevão, lá em Atos, né? Estevão pregou, foi apedrejado, e por causa disso começou uma grande perseguição aos cristãos, que naquele momento eram praticamente todos convertidos do judaísmo. Então esses judeus tiveram que sair de Jerusalém debaixo de perseguição e se espalharam pelo mundo. E aí, debaixo dessa perseguição, sendo perseguidos, eles recebem essa carta aqui. Então imagina só, o que você escreveria para um cristão da nossa época, um refugiado lá do Oriente Médio, um cristão que está debaixo de perseguição, está com a cabeça prêmio, você vai escrever uma carta para ele, encorajando na fé. O que você escreveria? Né? Seria legal escrever uma carta assim para um refugiado, para alguém que está, né, passando por dificuldades por causa do nome de Jesus? Essa é a carta aos Hebreus. Então sempre que você lê Hebreus, você lê com isso em mente. Essa carta foi escrita para pessoas que estavam passando por momentos muito, muito, muito difíceis. A fé deles estava sendo provada, a cabeça estava a prêmio, eles não sabiam o que ia acontecer no dia de amanhã. Então eles estavam assim soltos, perdidos no mundo, espalhados por toda parte. Interessante notar também que a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, né? Assim, a tradição remete essa carta ao apóstolo Paulo, mas não há consenso entre os estudiosos da Bíblia que Paulo realmente tenha escrito essa carta. Tem alguns elementos paulinos nessa carta, mas tem outros elementos que não são de Paulo. Então alguns acham que pode ter sido Barnabé que escreveu, outros acham que pode ser um discípulo de Paulo, como Áquila e Priscila, outros ainda advogam uma autoria lucana, né, de Lucas, para Hebreus. Enfim, quem quer que seja esse autor, ele escreveu então para essas pessoas que estavam vivendo momentos difíceis. Tem alguém vivendo um momento difícil aqui? Sim ou não? Estamos todos vivendo momentos difíceis, é ou não é? Entramos agora em 2017, orando, pedindo a Deus, clamando, porque parecia que 2016 não acabava nunca, né? Ia chegar 2018, mas não acabava 2016. Eu até vi esses dias, né, foi sexta-feira, agora foi sexta-feira 13, né? Aí os supersticiosos ficaram assim, todos arrepiados, sexta-feira 13. Aí eu vi alguém postou na internet assim, o que é sexta-feira 13 para quem passou por 2016, né? 2016 foi assim, que a gente não crê nessas superstições, né? Quem tem Jesus não precisa de sorte nem de azar, a gente já tem Cristo. Então a gente pode passar na sexta-feira 13 debaixo da escada com um gato preto no colo, que não tem problema nenhum. Mas todo mundo concorda que 2016 foi tenso. Foi tenso politicamente, foi tenso financeiramente para o nosso país, foi tenso no mundo inteiro. A gente experimentou todo tipo de emoções em 2016, e foi um ano difícil. E aí a gente entra em 2017 sem saber como é que vai ser 2017, o que é que nos aguarda pela frente, em que nós podemos colocar a nossa fé. Como que nós podemos nos animar para esse ano? O que nós podemos saber pela palavra de Deus que nos aguarda para o ano de 2017? Não é? Então, eu até estava comentando com alguém no elevador que eu dei feliz ano novo, né? Mas já é dia 15. Eu falei, a igreja é tão grande que eu não encontro todo mundo, eu vou ficar dando feliz ano novo até junho, mas está valendo. O que nos aguarda em 2017? Hebreus, capítulo 12, é escrito para essas pessoas que estavam então também vivendo um momento difícil. E o texto diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Bom, olha que texto interessante, é um dos textos mais famosos, né, da Bíblia, principalmente da carta aos Hebreus. Nós usamos muito esse texto, e eu já tive o privilégio, inclusive, de fazer uma reflexão aqui na igreja sobre esse texto, mas eu não vou me apegar tanto a esse texto, só quero dar uma pincelada, usá-lo como introdução, porque é muito importante. O primeiro conselho
que o autor de Hebreus nos traz e traz para os hebreus, para que eles pudessem suportar esse momento difícil que eles estavam passando, é: olhem para trás. Olhem para trás. Olha para quem veio antes de vocês. Então esse é o primeiro conselho, olhar para trás. Por que olhar para trás? Ele diz assim: nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas, né? São as pessoas da igreja. Essa nuvem de testemunha é a minha família que está olhando meu testemunho. Ou essa nuvem de testemunha são os anjos, os demônios, né? Que a gente está sendo vigiado o tempo todo. É o Facebook. O Facebook também é assim, né? É uma grande nuvem de testemunhas. Você não pode fazer nada lá que está todo mundo sabendo, não é? Não. Essa nuvem de testemunhas da carta aos Hebreus são as pessoas que aparecem no capítulo 11. No capítulo anterior, o autor de Hebreus fala sobre os heróis da fé, grandes homens e mulheres de Deus do passado, que também passaram por momentos difíceis e venceram. Então, ele diz assim: Hebreus, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por um momento difícil, vocês estão inseguros, vocês estão sendo maltratados, está sendo difícil para vocês. Olha, eu quero que vocês se lembrem que antes de vocês teve um Abraão, e foi difícil para ele também. Teve um Moisés, antes de vocês veio um Josué, antes de vocês teve um Davi, teve um Salomão, teve um Jacó, e para eles também foi difícil, e até mais difícil do que está sendo para você. E eles perseveraram, eles mantiveram a fé, eles terminaram bem. Então, o Deus deles é o mesmo Deus de vocês. Se eles terminaram bem, meu irmão, você também pode terminar bem. Essa é a palavra aos Hebreus, dizendo: é da família de vocês. Olhem para trás, olha o tataravô de vocês, olha o tataravô de vocês. E o intuito do autor de Hebreus é que, ao ler estes nomes e ao se lembrar dessas histórias, os hebreus começassem a dizer assim: vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena permanecer, eu consigo, glória a Deus, o Senhor está comigo, eu tenho Jesus, e Deus vai também me dar graça para eu vencer essa situação. Esse era o intuito dele. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê o testemunho de quem veio antes de nós, nós somos encorajados, amém? Por exemplo, ontem aqui no culto nós falamos sobre um cara chamado John Wesley. E John Wesley viveu no século XVIII, ele nasceu no ano de 1701, numa família de pastores. Ele teve poucos irmãos, ele foi o 18º, né? E depois ainda veio mais um. Então, e ele não só tinha poucos irmãos, ele tinha poucos tios também, porque a mãe dele era a 24ª filha do casal. E depois dela veio outro. Então foram 25 filhos na família da mãe de John Wesley, da Susana Wesley, e depois eles também. Mas que família de Deus. E John Wesley foi um cara que impactou o mundo e continua impactando até hoje. O testemunho dele é impactante. Ele foi alguém que pregou muito o evangelho, era um homem de oração. Ele levantava todo dia às 4 horas da manhã e ele tirava no mínimo 2 horas onde ele orava e ele estudava a Bíblia, e ele pregava, ele se levantava e pregava. E certo dia ele chegou na igreja e as portas da igreja estavam fechadas para ele, e ele olhou e disse: a minha paróquia é o mundo, vou pregar ao ar livre agora. E aí ele começou a pregar. E um pastor prega em média mais ou menos 100 sermões por ano. John Wesley pregava cerca de 780 sermões por ano. A vida dele era trabalhar para Jesus. E ele pregou para muitas pessoas. Ele já com 80 e poucos anos, morreu aos 88. Ele falava com força tal que ele falava para auditórios de 3.000 pessoas, sem microfone, sem nada, e todos o ouviam. O tamanho era o vigor físico que ele tinha. E ele pregava, ele amava Jesus. E várias vezes ele se encontrou debaixo de perseguição, ele várias vezes foi espancado, foi arrastado como morto, e aí novamente ele se recuperava e ia lá pregar o evangelho. E quando a gente lê a história de John Wesley, a gente fica assim: uau, que homem de Deus, que vida, meu irmão. Isso eleva o padrão, né, para nós, porque a gente às vezes olha assim para as pessoas em geral
E a gente pode se enganar sobre aquilo que Deus realmente espera de nós. Agora, quando a gente olha para um cara desse, para uma mulher de Deus, assim, dessa estatura, você fala, cara, eu preciso caminhar à altura de quem veio antes de mim. Eu não posso me acomodar. Eu não posso viver uma vida superficial. Olha quem veio antes de mim. Então, não é legal a gente ouvir esses testemunhos? Agora, no culto das 8 da manhã, eu estava agradecendo os irmãos, aí, também quero agradecer alguns aqui, porque o testemunho de vocês me inspira. Vários que estão aqui no auditório nessa manhã, estiveram ministrando aqui quando eu era criança na igreja. Alguns de vocês puxaram a minha orelha quando eu fazia bagunça no corredor, né? E a fé de vocês me inspirou. Vocês estão aqui, vocês estão terminando bem, guardaram a fé, glória a Deus pela vida de vocês, né? Mulheres como a irmã Judite estava aqui mais cedo, né? Que vida de Deus, que vida cheia de Deus, isso nos inspira. Então, primeiro conselho para você, está passando por um momento difícil, você não é o primeiro. Homens antes de vocês já foram jogados em covas cheias de leões e taparam a boca dos leões. Homens antes de vocês foram colocados ao fio da espada e não negaram Jesus e glorificaram ao Senhor com a sua morte. Homens e mulheres de Deus guardaram a fé. Eles não têm um Deus diferente do seu. Eles não têm um Espírito Santo diferente, não tinham um Espírito Santo diferente do seu. Então você também pode permanecer. Amém? Primeiro conselho é esse. Olha para trás, seja inspirado por quem veio antes de você. Mas, qual é o segundo conselho? Ele diz: livrando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, que está à nossa frente, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só, é importante a gente olhar para o testemunho de quem veio antes, mas ninguém corre para frente olhando para trás, é ou não é? Ninguém corre para frente olhando para trás, senão você tropeça e cai. Precisamos olhar para frente, precisamos encarar o futuro. Não só celebrar o passado, mas encarar o futuro e desejar coisas novas em Deus. Isso é muitíssimo importante, esse é o foco dessa palavra. Porque todo mundo já, alguns principalmente já estão careca de saber, né, como eu, como é importante a gente se motivar com o testemunho de quem veio antes, mas é importante lembrar que nós caminhamos para frente, precisamos olhar para frente, e diante de nós está o Senhor Jesus, e é para Ele que nós vamos. Então nós continuamos caminhando em frente. Meu irmão, eu não sei o que aguarda você no dia de amanhã, mas vai haver graça para você no dia de amanhã. O Espírito Santo te espera já, Ele já está lá, fique tranquilo. Precisamos olhar para frente com confiança que o Senhor nos aguarda no fim dessa corrida, e que é em direção a Ele que nós corremos. Amém? Assim nós vamos para o texto de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, é um texto que Deus tem usado para falar comigo já desde o começo desse ano. Já tive o privilégio de compartilhar com algumas pessoas, mas gostaria de compartilhar aqui com vocês também. Um pouquinho do contexto histórico. Israel, o povo de Israel passou por alguns exílios, passou por alguns momentos onde eles estavam cativos e submissos a outros povos. E isso aconteceu quando, por exemplo, eles estavam debaixo do Egito. Vocês se lembram lá em Êxodo, finalzinho de Gênesis, Êxodo, o povo de Israel havia sido escravo no Egito por muito tempo. E durante essa escravidão no Egito, eles queriam muito ser libertos, porque a escravidão era difícil mesmo. Então era trabalho forçado, era difícil, e eles ficavam assim: Deus nos livra, Deus tem misericórdia de nós, Deus, já se cumpriu o tempo que a gente tinha que ficar aqui, quando que o Senhor vai mandar o libertador? Tanto é que quando Deus chama Moisés, Deus fala assim: olha, a oração do teu povo chegou aos meus ouvidos. As pessoas estavam querendo sair de lá. O tempo passou, Deus os libertou, Deus abriu o mar, eles passaram toda aquela história, passou o tempo, e aí eles estavam agora debaixo do domínio de um outro povo. Eles estavam no exílio babilônico, eles estavam debaixo da Babilônia. Só que o exílio da Babilônia, ele, apesar de ser traumático no início, quando eles foram, com o tempo, aquela escravidão, aquela submissão,
ela começou a não ser tão difícil como era quando estava lá no Egito. As coisas na Babilônia começaram aos poucos e ficando bacanas, entendeu? E aí as pessoas começaram a se envolver na vida lá na Babilônia, começaram a prosperar, alguns assumiam funções públicas, eles se misturaram aos outros povos, se casavam com outros povos, coisa que Deus tinha falado para não fazer, contraíram casamento com outros povos, começaram a cultuar outros deuses, e a vida não estava tão difícil quanto estava no Egito. E aí eles foram recebendo aquilo lá e eles foram se esquecendo daquilo que Deus tinha como promessa para eles. Mais ou menos assim, o cabra está lá no mundo, e a família está destroçada, e ele está mal pra caramba, escravo de vários vícios, e ele sabe que a vida dele está indo de mal a pior, e ele está passando perto da morte, a morte está flertando com ele, e ele diz assim: eu preciso de libertação, eu vou na igreja. Aí ele vai na igreja e ele ouve a palavra de Deus, e ele ouve alguém dizendo assim: olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te dar uma nova vida, Deus tem um plano para você, e esse plano é uma vida abundante. Ele fala assim: é isso que eu quero. Aí ele vem aqui e se entrega a Jesus, e ele é liberto daquele Egito, né? Ele é liberto, ele queria sair daquela situação, ele é liberto, aí ele vem para cá. Aí ele começa a viver aqui na igreja, aí ele vem um domingo, vem outro domingo, mas aquele relacionamento com Deus vai se esfriando, e ele continua vindo aqui, né, na sua expressão religiosa, dominical e tal, e ele vai vivendo uma vida religiosa, e aí ele vai ficando escravo de outra coisa, que é a religiosidade, e ele vai ficando escravo da superficialidade, da mediocridade, e ele se esquece que quando ele veio aqui a primeira vez, a promessa era de vida abundante, não vida religiosa. É vida abundante, é vida de milagres, é vida de revelação, é vida no espírito. Mas ele se esqueceu, só que agora ele se acomodou nessa Babilônia, entendeu? E aí ele fica assim, bem, até que essa escravidão não é tão ruim, né? Porque eu estou aqui, meus filhos vêm aqui, está ótimo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. As pessoas estavam muito bem acomodadas lá na Babilônia. Tanto é que quando Deus restaura a sorte do povo e eles podem voltar para reconstruir Jerusalém, tem um monte de gente que não volta. Tem um monte de gente que fala assim: não vou ficar por aqui mesmo, da Babilônia está legal. Olha só, aí Deus levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías profetiza contra essa situação e contra esse sentimento de superficialidade, de acomodação. Assim diz o Senhor, versículo 16: aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Olha só essa paulada, essa profecia. Esqueçam-se daquilo que se foi. Se esqueçam. Chega. Às vezes a gente escuta assim: 2016 foi ruim? Se esquece, meu irmão. Se esquece daquilo que foi ruim. Aquilo que foi ruim a gente joga lá no mar do esquecimento, não é? Então, vamos esquecer daquilo que foi ruim, daquilo que te traumatizou, do que você não gostou, você joga para trás. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo para você se esquecer das coisas ruins. Olha só o que o texto diz no versículo 16. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Do que esse texto está falando? Da libertação do Egito.
Quando Deus abriu o mar, abriu um caminho no meio do mar e tal, é disso que ele está falando. Peraí, então quer dizer que Deus está falando para o povo de Israel se esquecer da história de maior revelação, o maior milagre, a maior intervenção de Deus até ali. Deus está mandando o povo esquecer, se esquecer de coisa boa, se esquecer dos seus melhores testemunhos, se esquecer dos milagres que você já viveu até hoje. Por que eu deveria me esquecer deles? Porque o que estava acontecendo com o povo aqui na Babilônia era o seguinte: eles olhavam para trás e falavam assim, puxa, lembra daquela época? Cara, aquela época foi legal. Lembra quando estava todo mundo, a gente estava buscando a Deus? Puxa, aquela época que foi legal. Mas ficou na história, né? Hoje a gente está aqui, mas estamos bem, né? Até que a gente não está tão mal, né? A gente vai ficar aqui, mas aquela época lá foi legal. E aí eles começaram a canonizar o passado. E quando você canoniza o passado, ele vira ídolo, né? E aí eles ficaram presos no passado. E o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: eu fiz lá atrás e eu quero fazer de novo, mas vocês não estão me buscando para isso, vocês não estão querendo, eu estou querendo tirar vocês dessa acomodação, para que vocês vivam aquela vida abundante que eu prometi para vocês lá naquela época, mas vocês não estão nem ansiando por isso. Não há ninguém entre vocês que fique incomodado com essa situação que vocês estão vivendo, e vocês pegam os milagres do passado como bibelôs da espiritualidade de vocês. E aí quando vocês vão contar um testemunho, vocês sempre voltam lá 15, 20 anos no passado. Vocês não estão percebendo que eu quero fazer algo novo? Eu quero trazer outra libertação para vocês. Eu estou pronto para fazer coisas novas. Então se desapeguem do passado, porque eu sou o Deus de hoje, e eu também sou o Deus de amanhã, não só de ontem. É importante a gente olhar para o passado e a gente ser fortalecido pelo testemunho daqueles que vieram antes. Mas o que Deus quer para você em 2017 é que você ore e anseie por coisas novas, para que você saia da superficialidade, para que você saia da mediocridade, e para que aqueles testemunhos maravilhosos que você já teve no passado sejam superados e superados abundantemente. Deus é o Deus que faz coisas novas, Deus é um Deus que faz novos milagres, dá novas libertações, dá novos batismos, dá novos preenchimentos do Espírito Santo, de modo que a gente não fique apegado a uma história religiosa, mas a gente viva o presente da presença de Deus. Amém? Então, eu não sei, meu irmão, como foi o seu 2016, se foi bom ou se foi ruim. Independentemente disso, Deus fará coisas ainda maiores este ano. Aqueles que quiserem, aqueles que desejarem, essa é a palavra de Deus. Eu já estou fazendo algo novo. Vocês vão ficar acomodados ou vocês vão querer viver tudo que eu prometi? Vocês vão querer ficar acomodados, vivendo uma vida religiosa, metódica, de vários ritos, rituais e artefatos religiosos, ou vocês querem vida plena? Lembra, eu prometi vida plena, vida sobrenatural, vida cheia do Espírito, vida ampla, vida larga, vida feliz, muito riso, muita dependência de Deus, muita vitória. É isso que eu tenho para vocês. Não aceitem nada menos do que isso. Não se acomodem na Babilônia da superficialidade. Esperem que eu faça coisas novas e eu as farei. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, para mim mesmo. Para que eu não olhe para o passado e que os meus testemunhos estejam tão lá atrás que eu os trate dessa forma. Dizendo assim, puxa vida, aquela época, nossa, lembra, foi massa. Hoje não está mais assim. E é difícil, né? Assim, a vida, as coisas mudam, né, Valdir? Assim, tudo passa. Então, glória a Deus, né? Amém. Deus foi Deus na história. Não, Deus é o Senhor da história ainda hoje. O Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje, é o Deus que pode fazer amanhã. O que nós não podemos é nos acomodar por menos do que aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu em si mesmo, de nos dar a água da vida, de nos alimentarmos do pão da vida e sermos profundamente saciados por Ele, até que todo mundo perca o seu brilho, perca o seu valor e só Jesus seja exaltado na nossa vida. Esta é a promessa. Se você olhar estes capítulos aqui de Isaías, desde 42, 43, 44, tem horas que parece que Deus está chacoalhando o povo e falando assim, vocês são diferentes, vocês estão no meio de um monte de outras pessoas, mas eu não separei eles, eu separei vocês.
Eu separei, vocês são diferentes, vocês são o povo que eu fiz para que fosse meu, para que me conhecesse, para que me adorasse. Meu irmão, você pode estar envolvido no meio de um monte de outras pessoas que não tem nada a ver com os planos que Deus tem para você, que não querem as coisas que você quer, que não amam as coisas de Deus, mas escute isso, você não é uma delas. Deus separou você para falar com você, e se revelar a você, e dar vida a você. Então não se comporte como as outras pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se da sua identidade em Deus, e não se acomode por menos do que a vida plena. Amém? Eu quero convidar você a orar. Nós estamos encerrando, mas isso que tem queimado no meu coração, eu sei que, em primeiro lugar, todo pregador sempre prega a si mesmo, né? Então eu preciso dessa palavra, eu preciso me lembrar que Deus me chamou, e que Deus separou coisas grandes para que eu vivesse. Eu não posso me saciar com as coisas dessa terra, com uma vida de repetições religiosas. Eu preciso da água da vida, e eu sei que Deus quer fazer coisas novas este ano. E quando Deus começou a falar isso comigo, eu comecei a gerar expectativa no meu coração. Eu comecei a sonhar com um monte de coisa. Meu irmão, eu não sei exatamente para onde Deus vai nos conduzir, mas sonhos e planos e projetos eu tenho. E todos eles incluem uma ação sobrenatural da parte de Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu quero te convidar, meu irmão, a você olhar para o passado, se lembrar dos testemunhos da tua história. Deus já falou com você, Deus já se revelou, você já viveu muita coisa bacana. Você tem na sua história muitos heróis e heroínas da fé que também te inspiram, mas, meu irmão, é para frente que se caminha. Olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, caminhamos em direção a Ele, ao cumprimento das promessas que Ele nos deu, e não seremos atrasados por essa terra, caminharemos em plenitude em direção aos sonhos de Deus. É isso que está queimando em mim, e eu não posso me acomodar, não posso me saciar com menos do que isso. E eu quero convidar você a fazer essa oração também, a dizer: Senhor Jesus, eu entrei no ano de 2017 meio sem saber o que esperar. Entrei assim no ano, falando: meu Deus, será que eu vou sentir saudade de 2016, né? Não sei como vai ser. E a palavra de Deus hoje é para nos garantir que Deus é o Senhor da história, que há graça futura, já existe graça para este ano inteiro, e é graça abundante. E Deus está pronto para fazer coisas novas no nosso meio. O que Ele precisa é de gente que fique indisposta com o presente. Gente que fique insaciada com aquilo que já tem recebido. Que anseie por mais e que vele por mais. Assim como Daniel, a palavra diz que o profeta Daniel velava sobre cada uma das promessas de Deus para que nenhuma caísse por terra. Eu quero velar sobre essa promessa de Deus, que Ele fará coisas novas no nosso meio. E este poderoso avivamento que temos clamado, que temos buscado, aconteça para a glória do seu Filho Jesus, no nosso meio. Amém? Se essa palavra caiu no teu coração e você entende que Deus também está chamando você para ansiar e pedir coisas novas para esse ano, não são coisas novas relacionadas a você só, meu irmão. Eu não estou falando aqui de carro novo, casa nova, estou falando disso não. Estou falando de vida plena em Jesus, relacionamento renovado, um recomeço na sua vida com Deus, para que você viva em plenitude, vida plena, vida larga, vida feliz, vida abundante. Se você quer também fazer esse compromisso com Deus, se coloca de pé no teu lugar. Senhor Jesus, eu quero viver essa vida plena, é a vida que o Senhor Jesus prometeu. Eu não quero ficar acomodado no meio de um monte de gente que não ouviu o que eu ouvi, que não teve as promessas que eu tive, que não tiveram as experiências com o Senhor que eu tive. Eu quero, Senhor, continuar caminhando em direção ao Senhor, intrepidamente, ó Deus, assim como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está dizendo coisas ruins, ele não está falando que se esquece das coisas ruins, ele está falando de todo o seu currículo religioso,
Ele está dizendo: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou hebreu de hebreus, eu, quanto à lei, eu era perseguidor da igreja, eu era irrepreensível. Ele só está falando de coisa boa, mas ele diz: até disso eu me esqueço, eu coloco isso para trás de mim, porque aquilo que está à frente é melhor do que aquilo que passou. Aquilo que me aguarda é melhor do que aquilo que passou, em nome de Jesus, e aquilo que te aguarda é melhor do que aquilo que passou. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado porque não foi homem nenhum que me escolheu, foi o Senhor. O Senhor nos escolheu, e o Senhor nos deu o teu sobrenome, e nós somos da tua família. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tantos homens e mulheres do passado, que marcaram o mundo e marcaram a história. Obrigado pelas experiências que nós já tivemos também na nossa vida, momentos em que o Senhor agiu e transformou a nossa vida. Te agradecemos por isso, Senhor. Mas estamos aqui nessa manhã, deste início de ano, para dizer que nós aguardamos o mover das águas, nós aguardamos que a tua mão se repouse sobre nós e traga nova libertação, que o Senhor toque cada coração aprisionado, mesmo aprisionado aqui dentro desse lugar, e o liberte para uma vida plena e santa e feliz ao teu lado. Oramos por libertação nessa manhã, e a tua palavra diz que onde está o Espírito Santo, ali existe liberdade. Então que cadeias sejam rompidas esta manhã, para que nós voltemos a sonhar, voltemos a esperar milagres, voltemos a sonhar com manifestações poderosas da tua parte, voltemos a sonhar com intervenções divinas, voltemos a sonhar em viver coisas sobrenaturais, voltemos à tua palavra, voltemos à oração, voltemos ao gozo de te amar, ó Deus. Pai, nos liberta da prisão do passado. Queremos aprender e ser encorajados com o passado, mas caminhamos olhando para frente e esperando coisas novas. Caminhamos como a tua palavra diz, caminhamos ousadamente, audaciosamente nos aproximamos do trono da graça. Queremos fazer isso em 2017, caminhar ousadamente, caminhar sem medo, caminhar sem receio do que vai acontecer. Ai meu Deus, semana que vem, mês que vem, minha conta bancária, meu Deus, eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu não preciso de nada dessas coisas, eu preciso apenas do Senhor, e Ele será a minha porção nessa terra. Que essa seja a nossa oração, Senhor. Essa seja a nossa oração, que o Senhor nos seja mais precioso do que tudo, do que todo este mundo, com todos os seus adereços. Seja o Senhor, ó Deus, o centro absoluto da nossa vida. E que neste ano, aquele que não sonhava, volte a sonhar. Aquele que estava acomodado, se sinta incomodado, para voltar a te buscar, para viver os melhores dias da sua vida. Faz isso, ó Deus, para a glória do nome de Jesus. Independente de quem está aqui, ou independente dessa igreja, o que importa é o Senhor Jesus. Nós somos a tua igreja, Pai. Entendemos que fomos chamados pelo Senhor e para o Senhor. E assim queremos caminhar em 2017, em direção ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, que a tua palavra, ela penetra o nosso coração e ela promove mudança. Eu oro para que isso continue acontecendo nos dias que se seguem, ó Deus, que não acabe aqui, mas que o Senhor acenda uma fagulha no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa manhã. Acende uma fagulha, ó Deus, um desejo renovado pelo Senhor, uma vontade renovada de ser completamente teu, uma vontade nova de viver coisas maravilhosas em Ti, uma oração nova, com palavras novas,
que diga: Senhor Jesus, eu estou pronto para os teus milagres, eu estou pronto para mais libertações, eu estou pronto para mais revelações. Eu não quero ficar preso, eu não quero ficar acomodado, acorrentado. Eu quero caminhar, eu quero correr, eu quero pular, eu quero celebrar a fé, eu quero celebrar com a minha família, eu quero celebrar, eu quero comer os melhores frutos dessa terra que o Senhor já tem me dado. É isso, Senhor, é isso que nós queremos. E que toda vez que nós nos reunirmos aqui, Senhor, seja a celebração dos milagres, não do passado, mas aqueles frescos que o Senhor acabou de fazer, e daqueles que o Senhor fará já na segunda-feira, e depois na terça-feira, e depois na quarta-feira, porque todo dia é dia de buscar a Tua face, é dia de ver a Tua mão agindo. Nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos do fundo da nossa alma, fundo da nossa alma. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos ser completamente Teus. Essa é a nossa oração que fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, você já viveu coisa boa com Deus? Tem testemunho legal aí guardado? Se esquece um pouquinho e começa a sonhar com os novos testemunhos. Começa a sonhar com as novas conquistas. Começa a gerar novos milagres. Comece a clamar por novas libertações. E caminhe em novidade de vida. Amém? Que o amor de Deus, a graça demonstrada em Jesus Cristo e a atuação permanente e poderosa do Espírito seja conosco, o povo de Deus aqui em Campo Grande, espalhado em toda a terra, para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, deseja aí uma boa semana para ela, e até semana que vem, Deus abençoe.